Olá, tudo bem com você? O primeiro olhar de Jesus não é para o pecado. O primeiro olhar de Jesus é para o sofrimento das pessoas, porque a missão dele é uma missão de resgate. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É isso que nós podemos aprender, entre outras tantas coisas, neste 31º domingo do tempo comum, onde a liturgia nos traz um trecho do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas, que narra um encontro bastante conhecido, aquele entre Jesus e uma personagem chamada Zaqueu. Jesus, então, está subindo para Jerusalém e passa por Jericó. Jericó era um grande centro de produção de bálsamo na época de Jesus. E ali se concentravam equipes de cobradores de impostos. A cobrança de impostos para o Império Romano era uma concessão dada a algumas pessoas. Era um posto muito visado, um posto muito desejado, porque abria amplas portas para o enriquecimento, não necessariamente de forma sempre honesta, como nós sabemos. E Zaqueu era um chefe de equipe de cobradores de impostos, e o texto diz que ele era rico. No entanto, parece que Zaqueu não estava muito satisfeito com a condição dele. Ele estava sofrendo de alguma forma, porque quando Jesus passa, ele sobe numa figueira para ver Jesus. Essa palavra ver aqui tem um significado muito profundo, nós não vamos abordá-lo agora porque não é o nosso objetivo nesse momento. Mas o fato é que Zaqueu procura ver Jesus, porque ele sentia algum tipo de sofrimento dentro dele. E Jesus olha para Zaqueu e toma uma atitude muito interessante. Ele chama Zaqueu pelo nome e se oferece para cear na casa de Zaqueu. É uma atitude oposta às pessoas do povo, que olhavam para Zaqueu, em sendo um cobrador de impostos, como alguém que deveria ser evitado, alguém do qual as pessoas deveriam se afastar. No entanto, Jesus faz exatamente o contrário. Ele tenta uma aproximação com Zaqueu, para poder resgatar Zaqueu da sua condição de alguém excluído do convívio social. Porque, na verdade, a condição de Zaqueu, enquanto cobrador de impostos, junto com outras categorias de pessoas, eram mal vistas pelo povo e pelas autoridades em geral. E isso dificultava o seu convívio. E Jesus toma uma atitude totalmente oposta. Jesus olha para Zaqueu, que era considerado pelo povo e pelas autoridades como um pecador. Jesus olha para ele, não olha para o suposto pecado de Zaqueu, mas olha para o seu sofrimento. E olhando para o seu sofrimento, se compadece dele e busca resgatá-lo daquela sua condição incômoda e sofrida. Jesus então o chama pelo nome. É muito importante isso, porque o nome na Bíblia é algo muito importante. Na Bíblia, o nome de uma pessoa diz quem ela é, o que ela deve ser e o que ela faz. E é interessante porque, comparando o estilo de vida de Zaqueu, que não parece nem puro nem justo, nós vamos descobrir que o nome dele, Zaqueu, se comparado à vida que ele levava, vida essa que o levava a ser rejeitado pelo próprio povo, é totalmente incoerente em relação ao nome que ele ostenta. Porque Zaqueu, tanto em hebraico quanto em grego, significa puro, significa justo, significa inocente. E em sendo um cobrador de impostos, um colaboracionista com o Império Romano, ele era visto pelo povo, pelas autoridades, da forma exatamente oposta. Não era visto como justo nem inocente,
e nem puro, mas era visto como alguém que estava envolto em pecado. Mas a visão de Jesus é diferente. Jesus não olha para o pecado, ele olha para o sofrimento. E ele chama Zaqueu pelo nome. Ao chamar Zaqueu pelo nome, ele quer resgatar o que o nome de Zaqueu significa. Ele quer retirar Zaqueu da sua condição de não justo, de não puro, de não inocente, para realizar na sua vida o que o seu nome significa. E quando Jesus faz isso, ele se torna também alvo da mesma rejeição que Zaqueu é alvo. Se Zaqueu é alvo de uma rejeição porque é considerado um pecador, Jesus também passa a ser excluído pelo próprio povo, pelas autoridades, porque se associa com o suposto pecador. No entanto, Zaqueu percebe essa oportunidade e não a deixa passar. Ele se propõe a mudar o rumo da vida dele, como nós vemos no texto. E aí nós percebemos que Jesus dá a Zaqueu uma oportunidade de realizar na sua vida aquilo que o nome dele o convida a ser. Alguém puro, alguém justo, alguém inocente. Isso nos traz algumas reflexões, porque na linguagem bíblica, essa diferença entre aquilo que nós somos e aquilo que nós deveríamos ser, somos chamados a ser, é chamado de corrupção. A palavra corrupção deriva de duas outras palavras. Cor, que significa coração, e ruptus, que significa rompido. Alguém corrupto é alguém que tem o seu coração rompido. E coração na Bíblia é a vida inteira da pessoa. Corrupto é alguém que traz a sua vida rompida por algo. Nesse sentido, Zaqueu é corrupto porque a vida dele não corresponde ao nome que ele ostenta. E Jesus dá a ele uma oportunidade de dar coerência ao conjunto da sua vida, de realizar na sua vida aquilo que o nome dele significa. Nós devemos nos perguntar, né? Toda a narrativa bíblica, ela não é algo perdido no passado. Toda a narrativa bíblica, ela se atualiza nos nossos dias. Todos os dias nós estamos presenciando o encontro de Jesus com Zaqueu em todos os ambientes que nós frequentamos. Eventualmente, Zaqueu pode ser nós mesmos, pode ser que nós estejamos corrompidos. Pode ser que a nossa vida não corresponda exatamente àquilo a que nós somos chamados a ser. E certamente isso nos causa algum tipo de sofrimento, mesmo que nós não admitamos. No entanto, nós experimentamos a presença de Jesus na nossa vida, que nos chama pelo nome e que nos chama a realizar aquilo que nós somos chamados a ser. Exatamente como Zaqueu. Zaqueu somos todos nós. Todos nós somos chamados a ser puros, a ser inocentes, a ser justos. E pode ser que, eventualmente, nossa vida não corresponda exatamente a isso. Por outro lado, nós também temos a oportunidade de lançar para as pessoas o mesmo olhar de Jesus. Da mesma forma como nós esperamos que alguém nos olhe com compaixão, olhe não para o nosso pecado, não para a nossa incoerência, mas para o nosso sofrimento, e esperamos que alguém se disponha a nos chamar pelo nome, a nos dar a oportunidade de um resgate, de realizar de fato aquilo que nós somos chamados a ser, que nós também nos comprometamos a lançar para o outro, na direção do outro, o mesmo olhar de Jesus. Olhar não para o pecado do outro,
mas olhar para o sofrimento do outro. Porque se nós olharmos para o sofrimento do outro, independente da sua condição social, independente da cor da sua pele, independente da sua religião, independente da sua altura, se é alto ou baixo, se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem ou se é velho, nós vamos chamar a pessoa pelo nome e vamos dar a ela uma oportunidade de se resgatar. A liturgia de hoje nos convida a fazer muitas reflexões. Essas que nós estamos fazendo agora, dentre elas. E nós podemos nos perguntar, no dia a dia, na nossa vida, quando nós olhamos para o outro, que olhar nós lançamos para ele? É o olhar da multidão, que enxerga o pecado, ou o olhar de Jesus, que enxerga o sofrimento? Se nós enxergarmos o pecado, nós vamos atirar pedras no outro. Se nós enxergarmos o sofrimento, nós vamos estender a mão ao outro, nós vamos chamar o outro pelo nome. Essa é a atitude de Jesus. Se nós quisermos ser discípulos e discípulas de Jesus, nós vamos precisar aprender com o próprio Jesus a olhar não para o pecado do outro, mas para o sofrimento do outro. Que neste domingo do 31ª semana do tempo comum, nós possamos abrir nossa mente, nosso coração, para acolher esse ensinamento que o Evangelho segundo Lucas nos traz. Olhar não para o pecado do outro, olhar para o sofrimento do outro e estender misericordiosamente para ele a nossa mão. Que Deus nos dê força, nos dê luz para que nós possamos olhar não como a multidão que via o pecado de Zaqueu, mas olhar com os olhos de Jesus, que via o seu sofrimento e que por isso o resgatou da sua condição. Até a próxima.